Filha, você está feliz porque você está na casa do Pai, na casa do Senhor? Aleluia. A Bíblia diz exatamente esse texto, que nós encontramos o altar do Senhor, o lugar onde nós podemos estar firmados na rocha que é Ele, o lugar onde nós estamos inseridos dentro da fé que proclamamos, a fé cristã, e hoje é noite de se alegrar em estar na presença do nosso Pai, amém? Será que você pode fechar aí os seus olhos no seu lugar e já começar a declarar na sua oração palavras de adoração ao nosso Rei, palavras de adoração a Jesus? Ergue o teu coração, conecta os teus pensamentos a Ele. Ah, Jesus, estamos nesse lugar de entrega, no teu altar, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Tu és digno, digno de ser adorado nesse lugar, único a quem rendemos honra, gratidão, graça, louvor. Ah, Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração de adorador, que a tua doce presença invada os nossos corações nesse lugar. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma. Declare: não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Vamos declarar, dizer isso ao Senhor, nosso Deus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Ele está conosco, aleluia. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus
sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Abre seus lábios e declare isso ao Senhor. Ah, Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Não temerei. Oh, Jesus, não temeremos, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Aleluia. Em Tiago capítulo 5, verso 16, nós somos convidados pela palavra de Deus a fazer uma oração de confissão, confessar os nossos pecados ao Pai, para sermos curados. E o texto termina dizendo que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, se você não tem nenhum impedimento físico, eu quero convidar você a se ajoelhar no seu lugar ou colocar a mão no seu coração para juntos orarmos, fazermos uma oração de confissão ao nosso Deus. Ah, Pai, colocamos o nosso coração nesse lugar de dependência em Ti, Senhor, onde nós podemos ser forjados, curados, transformados. Ah, Jesus, é nesse lugar onde o nosso coração se derrama em confissão na Tua presença. Ah, Jesus, esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos. Senhor, quantas vezes esquecemos dos Teus mandamentos, nos desviamos da Tua palavra. Hoje, Senhor, queremos retornar ao centro da Tua vontade e Te pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito, que tem desagradado o Teu coração. E nós recebemos o Teu perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos declarar que a mão do Senhor está sobre nós. A Sua mão de misericórdia, a Sua mão de bondade, a Sua mão de graça que nos acompanha dia após dia. É na mão do Senhor, na destra fiel. Quando o profeta Isaías, ele declara que a destra poderosa do Senhor tem nos sustentado. Você crê que a mão poderosa do Senhor tem sustentado você até aqui? Então, ainda que nós enfrentemos o deserto, lá não é um lugar de morada, mas é de passagem. E essa mão está nos sustentando, amém? Vamos declarar isso ao nosso Deus. Não sei o que virá, mas posso confiar. Se prometeste, certamente se cumprirá. E se minhas dúvidas vierem e a aflição chegar, me lembrarei que és fiel e Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Se as circunstâncias da vida me disserem que é o fim, é certo que tens um novo começo para mim. Como foi com Abraão, que seguiu a direção, te seguirei até o fim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Oh,
sobre mim. Tua mão está sobre mim. Oh, nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Vamos juntos declarar. Faça essa declaração poderosa. Tu me fazes florescer no deserto, oh, e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Vamos mais uma vez juntos, declare mais forte. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Quão fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Oh, nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quão fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque a tua voz, a tua mão poderosa nos guia, nos sustenta, nos transforma. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor que é poderoso e que nos sustenta. Esse é o nosso Deus. A mão dele não está encolhida para abençoar. Ele nos abençoa, ele nos sustenta. E os nossos olhos estão voltados para ele. Os nossos olhos estão fixos nele, de onde procede toda a fonte de graça. Amém? Vamos declarar isso ao nosso Deus. Oh, Jesus, estamos firmes em ti, Senhor. Aleluia. Teu abraço em mim, boa noite me alcançou. Vamos declarar: Jesus é bom, aleluia. Sem restrições se entregou por mim.
te vejo, não há mais o que temer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Vamos declarar. Volto os meus olhos pra tua presença, tua glória ganha forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Ah, Jesus, o Senhor nos alcançou. Jesus, seja o centro de mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim, Vamos clamar pela presença do nosso Deus. Tudo o que queremos é que a sua presença enche o nosso coração. É isso que você quer? Vamos clamar a Ele. Senhor, vem e derrama. Vem e derrama sobre nós. Nós queremos a tua glória, queremos ver a tua face. Queremos, Senhor, mais de ti. Estamos nesse lugar de busca intensa ao Senhor. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Oh, Senhor, nós queremos mais. Queremos
queremos ser moldados pela tua presença, até que não se ache mais nada de nós, mas somente aqui, Jesus. Somente aqui, Jesus. Somente aqui, Jesus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória toma forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença, deixo tua glória toma forma em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, família. Aqui na nossa igreja nós temos um momento que nós chamamos Minuto Comunhão, onde você pode sair do seu lugar e cumprimentar as pessoas que decidiram estar com você na celebração das 19 horas. Você tem um minuto para fazer isso. Cinco, 4, 3, 2, 1. Quero convidar você a retornar para o seu lugar. Aí você pode se assentar também para que a gente possa refletir numa palavra de generosidade. Mas antes eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu me chamo Alexandre, eu sou um dos pastores dessa igreja. Hoje comigo na direção dessa celebração está o seminarista Francinaldo e a pastora Clainha, minha esposa, que estará aqui nos abençoando com a palavra vindo da parte do nosso Deus. Fico feliz porque você decidiu estar nessa celebração das 19 horas. Tivemos uma celebração anterior a essa, às 17 horas. Creio que Deus ele tem muito para fazer e realizar em nossas vidas, um derramar do Espírito Santo. Ele já iniciou através dos louvores toda a preparação. O culto ao Senhor ele é feito de detalhes, então fique atento para o que Deus ele tem para falar, para que você possa colocar em prática no decorrer dessa semana, amém? E o texto desse momento de generosidade que eu quero compartilhar com vocês é um texto que está lá em Tiago capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: quando pede e não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu queria frisar uma parte desse texto aqui que é motivos errados. Muitas pessoas sempre se ajoelham, né? Eu faço isso, você faz, pede a Deus em oração, diversos estilos, né? Alguns gostam de se ajoelhar, outros vai para o local sozinho, de estar sozinho, naquela paz. São diversas maneiras de falar com Deus, não é isso? Mas porque por muitas vezes a gente sente, passa na nossa mente que Deus ele não está, ou ele não está entendendo as nossas orações, ou ele não está nos respondendo. A gente tem que entender que o Senhor é o desejo dele nos abençoar. Sempre foi o desejo dele nos abençoar. Mas o texto é bem claro que diz que a gente pede e não recebe por quê? Motivos errados. Você já pensou se Deus eu não sei se já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu várias vezes. Há muito tempo atrás, em algumas orações, eu pedi algo para Deus, não sei se você vai também se conectar comigo. E aí você questionou, por que o Senhor não me respondeu? Por que isso não aconteceu? Você achava que era o momento certo? Você achava que tinha tudo para receber aquilo que você estava pedindo a Deus?
E passou-se o tempo, e muitas orações, e nada aconteceu relacionado àquilo. E depois de muitos anos, você olha para trás e diz assim: agora eu sei o porquê não aconteceu. Eu não sei se você está se conectando comigo, já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Porque se eu tivesse sido recebido aquela resposta daquela oração naquela época, onde eu não tinha uma mentalidade, onde eu queria, aquele meu pedido era para o meu prazer, não era para glorificar a Deus, e Deus assim, Ele não fez, porque Ele não queria que eu me autodestruísse. Mas o que a palavra em Tiago quer dizer é justamente isso, que é do desejo do coração do nosso Deus nos abençoar e responder sim às nossas orações. Mas as nossas orações, ela tem que estar conectada com Deus. O nosso pedido tem que estar conectado com Deus, para que seja verdadeiramente a resposta, seja uma bênção em nossas vidas, não uma maldição. Não adianta Deus Ele te responder aquilo que você apenas quer, mas no seu coração você sabe que recebendo aquilo, você vai se distanciar dEle. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você se aproxime dEle cada vez mais. E que o dinheiro, aquilo que você pede, às vezes, na sua área financeira, ela não seja algo que vai lhe distanciar de Deus. O amor, o dinheiro é a raiz de todo o mal. E às vezes a gente pede em um momento de desespero financeiro e pede, clama, e Deus não responde. O que é isso? Deus não existe mais? Ele parou, ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. E o desejo dele, torna a dizer, ele te abençoar. Mas não recebe porque pede por motivos errados. Então que nas nossas orações a gente possa entender: a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós temos esse entendimento, nós entendemos que quando a gente é abençoado, a nossa bênção transforma também em generosidade, porque nós temos um entendimento da palavra de Deus. O que é verdadeiramente ser abençoado é não só receber a bênção, mas abençoar a vida de outras pessoas. Na verdade, resumindo tudo o que eu disse, gratidão. Generosidade é uma expressão de gratidão a Deus. É uma expressão do que você recebe, você glorifica o Senhor. Orou pelo carro, recebeu um carro, por que vai negar uma carona? Por que vai negar utilizar o seu carro para abençoar ao próximo, a própria casa de Deus, em uma necessidade, um irmão de urgência? Por quê? Se você está bem financeiramente, por que não abençoar a casa do Senhor? Por que não abençoar ao próximo? É isso que Deus quer de mim e de você. É isso. É muito simples entender. A gente às vezes não recebe porque a gente pede por motivos errados. Mas que o Senhor ele possa tocar no teu coração, lhe deu também hoje à noite um entendimento da palavra de Deus, que você possa entender que nas suas orações o Senhor ele não está calado. Pode até parecer que ele está calado, mas ele está querendo te abençoar. Então se conecte com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E quando você orar, você diga: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu apenas te peço, mas se não for da tua vontade, estou nem aí se o Senhor vai me dar ou não. Eu quero ser abençoado, e tudo aquilo que o Senhor me der, eu quero transformar em gratidão a Deus. E nessa noite, se você é membro dessa casa, eu quero te convidar. Se você é membro, devolver o seu dízimo, trazer uma oferta generosa aqui, para que haja mantimento, para que haja expansão do reino de Deus. Você pode fazer de que maneira? A sua contribuição aqui está o dado na nossa conta, através do nosso QR Code, a nossa chave Pix. Lá atrás, com nossos acolhedores, também temos maquineta de débito. Na poltrona onde você está sentado à frente, tem um bolsão. Nesse bolsão tem os envelopes, que também tem os dados da nossa conta. Você pode fazer a devolução do seu dízimo em espécie nesses envelopes. E também pode fazer da maneira que eu falei, através do seu aplicativo bancário. Não faça isso com pesar, mas com alegria, porque o Senhor ele ama aquele que dá com alegria. Quando você vier devolver o seu dízimo, eu quero convidar nossas intercessoras aqui à frente, Oliane e Eliane. Quando você vier devolver o seu dízimo, você pode vir aqui à frente, se for em espécie. Se também não for, você pode vir aqui à frente, que elas vão ungir a sua mão. Esse é um ato profético, para que tudo que você toque prospere, para que na hora que você aquilo que você tocar, ele possa prosperar. Se você vai fazer isso essa noite, pode vir aqui. E se você casar, pastor, eu devolvi o meu dízimo no decorrer da semana, eu fiz isso já, através do meu aplicativo. Sai do seu lugar também, não perca a bênção. Sai do seu lugar e venha em uma das nossas intercessoras para ela ungir a sua mão. Amém?
Faça isso com toda a alegria do coração, porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. Vamos louvar o nosso Deus através do nosso dízimo, das nossas ofertas. Você tem motivos de gratidão ao Senhor nessa noite? Nós temos muitos motivos de gratidão e um deles é por você que está entre nós pela primeira vez aqui na nossa casa, na nossa família. Nós queremos agradecer a Deus por poder te conhecer, te receber aqui na nossa família. Nós somos a Igreja Anglicana Comunhão Zona Sul, uma igreja que está de braços abertos para receber você, toda a sua família. Nós somos uma família para você pertencer. Se você estiver entre nós pela primeira vez, no final dessa celebração, passe lá no nosso hall, ali no nosso balcão pastoral. A nossa equipe pastoral vai te dar um abraço, te receber, dizer que aqui você é bem-vindo, aqui você é bem-vinda, e também te dar um presente que nós preparamos para você. Então, no final da celebração, não esqueça de passar lá e se identificar. Hoje também eu quero agradecer. Esse momento é um momento reservado para a gente agradecer junto em família. Se você fez aniversário, se foi seu aniversário de casamento, se você recebeu algo em especial da parte de Deus e deseja agradecer a Ele publicamente, se coloca aqui na frente do altar. Nós queremos orar e se alegrar junto com você. Quero já convidar o pastor Sargasso. Ontem foi o aniversário dele, para também se colocar aqui. Nós vamos agradecer. Ontem tivemos a nossa confra dos voluntários e nós já estivemos comemorando aqui o seu aniversário. E hoje a igreja está presenteando ele. Ele sempre reclama, né, que ele recebeu o presente já na celebração das 17, mas não pôde abrir. Mas agora, depois da celebração das 19, que é o mesmo presente, você vai poder abrir. E nós temos outro. Esse ano foi unção dobrada. Olha aí, orou e chegou. Aleluia. Orou pelo motivo certo e chegou. Esse ano foi 2, tá vendo aí? Glória a Deus. O Wilson também tem motivo de gratidão, Wilson. Amém. O Wilson está agradecendo por um grande livramento que o Senhor deu a ele ontem.
ontem. Glória a Deus por isso, amém? Estenda as suas mãos, vamos agradecer a Deus pelo livramento que Ele trouxe sobre a vida de Wilson, sobre mais um ciclo na vida do pastor Sargasso. Deus, te louvamos e te bendizemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso, Senhor, cultivamos um coração cheio de gratidão a Ti. Obrigado pelo livramento que deste ao Wilson, Senhor. Continua acampando os Teus anjos ao redor do Teu filho, da sua família. Senhor, te louvamos porque não acreditamos em coincidência, mas acreditamos que o Senhor sempre está atento para os teus filhos, nos guardando, nos guiando, e por isso estamos agradecendo por esse livramento sobre a vida de Wilson. Aqui também te agradecemos pela vida do teu servo, do teu filho, que está comemorando mais um ano de vida, mais um ciclo, mais uma etapa, que o Senhor esteja abençoando, trazendo presentes dos céus sobre a vida dele. Obrigado pela bênção que Ele é nessa casa, pelo seu olhar minucioso, cuidadoso com a tua obra. Que venha, Senhor, mais do teu novo sobre a vida dele, e que o teu reino aqui nessa terra avance e o use cada dia mais para ser bênção na vida dessa igreja. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelas mãos que estão estendidas, que são as mesmas que estão prontas para receber da tua parte, dos tesouros dos céus, sobre a vida dos teus filhos. Derrama sabedoria, derrama graça, derrama bênçãos financeiras sobre a vida da tua igreja, porque tudo que temos e tudo que somos é para glorificar o teu santo nome, porque afinal tudo, exatamente tudo vem de ti, e do que é teu nós apenas te devolvemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia. Nessa noite também uma noite especial, porque nós vamos apresentar aqui no altar do Senhor um príncipe, e eu já quero convidar Saulo Antônio, meu Deus, que está dormindo. Saulo Antônio também junto com toda a família para se colocar aqui no altar do Senhor. Ele sobe por ali, tá? Pela escada, por favor. Para se colocar aqui no altar do Senhor, para a gente orar, para a gente agradecer pela vida de Saulo, pela bênção que ele é para toda a família, pelo presente precioso que Deus concedeu a esse casal, Ângelo e Elis, e a toda essa família. Vamos louvar, vamos se alegrar juntos, vamos orar pela vida de Saulo e apresentar aqui no altar do Senhor Saulo como um presente, como uma oferta agradável ao Senhor. Meu Deus, estou com tanta pena que ele está dormindo. Dormiu agora, mamãe. Mas eu vou pegar ele no braço e a gente vai orar, tá? Você pode estender suas mãos? Vamos orar pela vida de Saulo. Vamos rogar aos céus sabedoria sobre a vida de Elis e Ângelo, para que continuem criando Saulo na presença do Pai. Jesus, nós te louvamos. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias sempre estão estendidas sobre a nossa vida. Através, Senhor, de impossibilidades, até humanas, Saulo veio. O Senhor presenteou esse casal, o Senhor presenteou essa família, com esse menino, Senhor, cheio de saúde, de bênçãos que o acompanharam desde a gestação e até o dia de hoje. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Porque grandes coisas o Senhor tem ministrado aos nossos corações, através do dom da vida. Mas rogamos, Senhor, bênçãos, sabedoria sobre a vida de Ângelo e Elis, para que continuem criando Saulo, segundo o teu favor, segundo a tua graça, debaixo da tua palavra. Oramos para que esse casal, Senhor, seja bênção na vida de Saulo. Que os passos de Saulo sejam sempre dados em direção à tua vontade, à tua cruz. E aqui nessa terra, Saulo seja um homem que revela a tua glória, Senhor. Que seja o teu brilho por onde passar. E que leve a sua geração a tua palavra de salvação. Senhor, nós oramos e consagramos Saulo aqui no altar, no teu altar, a ti, Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bota a mão. Bota. Vai, Rafa, bota a mão. Dá pra valer esse segundo. Vai. Nós declaramos que Saulo é de Cristo para sempre. Aleluia! Quer tirar outra foto acordada, tia? Vamos tirar outra fotinha na foto? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? O Senhor é bom. Aleluia. Declaramos que Saulo é de Cristo para todo sempre. Aleluia. Deus é bom. Boa noite, família Comunhão. Chegou o momento da leitura da palavra, que se encontra lá em Lucas, capítulo 2, do 8 ao 11. E você pode estar nos acompanhando aí pela sua Bíblia, seu celular ou aqui no telão, certo? Mas antes temos alguns avisos da Igreja do Senhor. Quarta-feira teremos nossas quarta profética, a última quarta profética do ano de 2025. E esperamos por vocês. Eu quero ver essa igreja lotada, a última quarta-feira, daquele momento de adoração, de louvor e da poderosa palavra do Senhor. Amém? Domingo temos nossas duas celebrações, às 17 e às 19. Já no dia 25/12, temos nossas cantatas de Natal, em 2 horários, às 18 e às 20 horas. Vamos todos juntos celebrar o aniversariante Jesus Cristo. No dia 31/12, teremos o culto da virada. Vamos romper junto na casa do Senhor. Temos 2 horários também, o privilégio de você escolher. Tem aqueles que preferem ou têm compromisso, tem às 8 horas, 20 horas. E temos às 22 horas para aqueles que querem romper na presença do Senhor. Vamos à leitura da palavra. Está lá em Lucas, novamente, né? Lucas do 8 ao 11. Diz assim: havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. E hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essas são as palavras do Senhor, e nós damos. Amém. Boa noite mais uma vez, família. Estamos vivenciando um tempo muito poderoso do nosso calendário cristão, que é o tempo de advento, que é um tempo de espera,
de espera que na verdade, né, daquele que já veio, que nasceu, que cumpriu o seu ministério terreno, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Mas o calendário cristão, de forma didática, nos ensina que ele veio. E que é um tempo de preparação, que é um tempo que nós celebramos aquele que veio. E nós estamos sendo ministrados através do Espírito Santo de Deus sobre uma série muito poderosa, preparando o coração, o nosso coração, para o Natal. Lucas, capítulo 2, verso 10, o texto lido aqui pelo seminarista Francinaldo, diz: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês. Você já recebeu uma notícia boa num dia ruim? Já sim, talvez não. Já recebeu uma notícia boa num dia ruim, onde tudo estava dando errado, mas veio aquela notícia boa e tudo mudou. Seu coração se encheu de expectativa, estava tudo dando errado até agora, mas essa notícia boa alegrou o meu coração. Já aconteceu com você? Comigo já. Então imagine os pastores naquele momento, em mais um dia comum de trabalho, duro, vigiando o rebanho, vigiando as ovelhas, os campos escuros, perigo, longe de casa, longe do templo, longe de tudo. Uma noite comum na vida daqueles pastores que estavam ali, seguindo a sua profissão, que nem era muito valorizada naquela época, mas estavam ali permanecendo. Homens comuns, muitas vezes até cansados, né? Depois de um dia, 2, 3 trabalhos, uma semana, mas continuavam ali, invisíveis, como eu já disse, aos olhos da sociedade, porque não era uma profissão muito desejada, mas foi para eles que Deus revelou a maior notícia da história, que mudou o curso da humanidade. Amém? Foi naquela noite que a alegria, a luz celestial rompeu a escuridão. E hoje nós vamos aprender com o tema alegria em meio às lutas. Seja bem-vindo quem tem luta aqui. Só eu, a gente tem luta. Quarta-feira a gente aprendeu como vencer as guerras, né? A gente aprendeu que existe guerra, mas que onde a gente está focado em meio à guerra e como a gente luta essas guerras faz toda a diferença. E hoje vamos ser ministrados com essa série Preparando o Coração para o Natal, que há alegria em meio à luta. Pastora, que doidiça é essa? Há uma alegria para você nessa noite, amém? Deus, Ele renova a nossa alegria. No meio das lutas, a verdadeira alegria, ela chega, ela aquece o nosso coração, ela muda tudo. E a verdadeira alegria do Natal, daquele que nasceu, daquele que trouxe esperança, não está focado nas circunstâncias, não está focado nesse dia mau, ou até mesmo nessa notícia boa que a gente recebeu num dia ruim, não. A verdadeira alegria está focada no Deus, que vê tudo, que tudo pode, que se aproxima de nós, de muitas vezes de uma forma simples, inesperada, sem até mesmo percebermos. A gente começou cantando uma canção hoje, que a gente dizia assim, que o Senhor tem o nosso coração e as nossas mãos, nos dias bons e nos dias maus, se você prestou atenção na letra dessa canção. E aqui está dizendo exatamente que independe das circunstâncias. Às vezes eu estou num dia ruim, às vezes eu estou num dia muito bom. Mas o que é que muda para mim como cristão? Nada. Se eu estou num dia bom, eu estou louvando ao Senhor, amém? E se eu estou num dia ruim, eu estou louvando ao Senhor do mesmo jeito. Se eu estou bem de saúde, estou louvando ao Senhor. Se eu ainda não fui curada, estou louvando ao Senhor. Se estou com dinheiro no banco, aleluia, louvado seja o Senhor. Se não tem, louvado seja o... Amém, aleluia, isso é uma igreja de fé, glória a Deus, a alegria de Deus enche o nosso coração, toma a nossa vida e faz exatamente isso, transparecer ao mundo, onde verdadeiramente está alicerçada a nossa alegria, não naquilo que temos, não naquilo que construímos ou somos, mas de fato naquele em quem estamos firmados,
que é Jesus. Então hoje nós vamos aprender 3 princípios para declarar que a nossa alegria está firmada nele. Mas hoje nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, antes de aprendermos sobre isso, sobre essa palavra. Hoje é o 2º domingo de dezembro e é dia da Bíblia. Dia dessa palavra que transforma, que liberta, que traz promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Para que essa palavra chegasse até nós, muitos homens e mulheres até morreram, para que eu e você pudéssemos ter essa palavra em nossas mãos. E é baseado nessa palavra que nós vamos aprender mais de Deus e sobre essa alegria nessa noite. Então feche os seus olhos que nós vamos orar. Já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que encha o nosso coração de alegria e que através dessa palavra Ele renove tudo aquilo que precisa ser renovado nessa noite. Senhor, renova a nossa mente, o nosso coração, as nossas expectativas. Senhor, a nossa vida. Nós declaramos estar firmado na Tua palavra, de verdade, de transformação. E hoje, através da ação do Teu Espírito, Senhor, com o olhar focado, com o coração debruçado na Tua palavra, queremos aprender mais de Ti. Já enche o coração da Tua igreja, o meu coração, com a alegria que é verdadeira e que emana do trono da Tua graça sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria que Deus oferece vence qualquer luta, porque em primeiro lugar, Ele nos encontra exatamente onde estamos. Jesus, Ele nos encontra, a alegria que Jesus trouxe a esse mundo, ela nos alcança, e não depende do nosso desempenho, do nosso estado espiritual, ela nos alcança no ponto exato onde nós estamos. Se Deus quer, se Jesus quer, meu filho, Ele te alcança, minha filha. Estamos vivendo algo, quando nós falamos a respeito daquele que veio, nós estamos falando daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Às vezes nós olhamos para alguém e a gente diz assim, quem era fulano? Porque Jesus alcançou, porque Jesus curou, porque Jesus transformou, Jesus chegou naquela vida. Jesus chegou na sua vida, Jesus chegou na minha vida. Aleluia. E esse é o nosso Deus, que Ele nos alcança onde nós estamos. E Deus não exige uma perfeição antes de agir, mas Ele se aproxima primeiro e Ele transforma depois. Então Ele nos alcança, Ele nos encontra e nós vamos sendo transformados, moldados, curados para a glória dEle. Então Deus não espera você chegar lá, mas Ele vem ao seu encontro, onde você está e como você está. Deus, Ele não deseja que a gente continue como está, mas Ele nos aceita como nós estamos. Quando Ele nos alcança, a partir desse momento, aí já é outra história. Aí a gente começa a ser moldado, transformado, e até Ele vir buscar a sua igreja, ou a gente ir ao seu encontro, nós temos coisas para ser mudadas, nós temos coisas para ser moldadas, nós temos coisas e fatores para ser transformados. É assim na nossa vida, mas Ele nos encontra. Ele nos alcança, Ele alcança o nosso coração. Ele é Deus que se aproxima. A sua presença muda tudo. Antes até mesmo que a nossa vida mude. Quando a presença de Jesus chega, tudo muda. Amém? Tudo se transforma. Lucas, capítulo 2, verso 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Deus escolheu revelar a boa notícia não a poderosos, não nos palácios, mas a pessoas que estavam à margem da sociedade, até com uma profissão que não era muito, né? Ninguém ansiava ser pastor de ovelhas naquela época. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas vezes a gente está focado nisso. Porque eu sou tão assim, porque ainda não fui transformado nessa área, porque eu sou assim, o meu temperamento é assado. Jesus, Ele te alcança. E a partir do momento que Ele te alcança, algo tem que ser transformado. Algo precisa ser mudado. Os pastores não procuraram Deus, foi Deus que os visitou. E a imagem revela um coração do Evangelho, que Deus se move em direção até os que são mais improváveis, trazendo luz a lugares afastados e significado que não há distância que impeça a manifestação de Deus. Essa é uma palavra também, alguém que você esteja orando talvez há muito tempo, que não foi alcançado. Ore para que o Senhor alcance esse coração.
O Senhor pode todas as coisas. D.L. Moody, ele disse assim: Deus nunca usará ninguém grandemente, até que Ele tenha tocado essa pessoa profundamente. Jesus, Ele nos toca, Ele nos transforma, Ele nos muda e nos molda para ser usada por Ele completamente. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, isso faz me lembrar de algumas coisas. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos sofrendo de uma doença. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que tinha. Sua vida devia estar um caos. Porque quando a gente olha para o panorama daquela mulher, se ela tocasse em alguém, alguém ficava impuro, ninguém queria andar com aquela mulher, era físico, era emocional, era financeiro, tudo estava defasado na vida daquela mulher. Mas um belo dia, num dia ruim, ela vai e vive uma notícia boa. Ela chega até Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus diz: opa, quem me tocou? E os discípulos disseram: como assim, Senhor? A multidão está te apalpando e o Senhor pergunta: quem que tocou? Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher vive uma reviravolta, uma transformação na sua vida e na sua história. E o que é que Jesus disse para aquela mulher? Filha, a tua fé te curou. Vai. Quando a gente vê Jesus no seu ministério, há várias pessoas, Ele toca, Ele transforma, Ele muda naquele momento, Ele chega em um momento e Ele diz: vai testemunhar, vai anunciar. É assim que acontece conosco. Aquele homem que chegou naquela maca até Jesus, empurrado até aquele lugar pelos seus amigos, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, pega a tua maca e vai anunciar. Quem fez isso contigo? Os 10 leprosos. Só voltou um para agradecer, mas Jesus disse o quê? Vai e anuncia o que vocês vivenciaram aqui. Inclusive os leprosos levavam tempo para testificar a cura realmente. Então às vezes isso acontece conosco. Jesus está transformando, Jesus está moldando para nos usar de fato profundamente nesse mundo. Às vezes a gente diz assim: onde eu vou ser usado? O que é que Deus quer comigo? Uma coisa eu sei: Jesus quer que você seja a voz dele nessa geração. Onde você está inserido, Jesus usa você para proclamar o nome dele. Se ele te transforma, se ele te toca, se ele fez alguma coisa na sua vida, você é um testemunho vivo daquilo que ele pode fazer, amém? E quando a gente sai por essa porta, a gente declara tudo isso. E Moody nos lembra com essa frase, que todo grande impacto nasce de um profundo encontro com Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus e testificamos com a nossa vida daquilo que vivenciamos com o nosso mestre. Ele transforma o nosso interior, ele cura feridas, ele liberta de algumas coisas, ele quebra resistências na nossa vida e também acende convicções daquilo que nós devemos de fato revelar nessa terra através do nome de Jesus. Ou seja, quando você é tocado por Deus, isso é o início de uma verdadeira missão na sua vida. Puro e simples, pregar as boas novas de Jesus. Esses pastores, eles estavam no campo e eles receberam uma notícia: para a alegria que Deus oferece, vence qualquer luta, porque primeiro ele nos encontra exatamente onde nós estamos. Em segundo lugar, ela supera, essa alegria, ela supera nossos medos mais profundos. Quem tem medo aqui? Pode todo mundo levantar a mão, deixa de ser mentiroso e mentirosa, que todo mundo tem medo. Eu sou a primeira, eu tenho medo de tanta coisa. É normal ter medo. O que não é normal é deixar que o medo paralise você. Paralise você de fazer o que tem que ser feito. Porque o Senhor e a presença dele na nossa vida é maior do que toda coisa, maior do que todo medo, amém? Então quem é medroso aqui? Isso, muito bem. Todo mundo tem medo. Às vezes a gente tem medo do novo. Eu tenho medo de algumas coisas que eu já falei aqui, mas hoje eu não vou falar não. Tá? Mas a gente tem medo do novo. Talvez tem gente que está com muito medo de 2026. Porque 2026 vem aí. Porque já está acontecendo algumas coisas comigo, pastora. E eu não sei. Eu pensava 2025 terminar de uma outra forma. Mas a maneira que o meu 2025 está terminando, eu não sei o que esperar de 2026. Não tenha medo.
Sabe por quê? A alegria que vem do céu não ignora os nossos medos. Mas o que vence com a verdade da presença de Deus é dizer, onde há medo, o Senhor traz paz. Amém? Onde há insegurança, o Senhor derrama coragem. Quem está precisando de coragem para enfrentar o resto de 2025 e entrar em 2026? Aleluia. Menino, esse final de 2025... está acontecendo tanta coisa na minha vida que eu já recebo essa palavra de coragem. Tanta coisa que Deus está mudando do lugar que eu digo, Senhor, coragem, coragem, convicção. O Senhor está comigo. Então eu recebo essa palavra de coragem. Você recebe? Receba essa palavra de coragem. De paz. Onde há ameaça, Ele traz segurança e confiança nele. Amém? Segurança e confiança. O Evangelho não nega a dor, mas oferece consolo. Um consolo que é fiel sobre as nossas vidas, que vem diretamente do nosso Deus. E a mensagem de Cristo não minimiza o nosso sofrimento. Se eu disser assim que você não vai sofrer mais, que esse sofrimento vai diminuir, eu estou mentindo para você. Mas eu estou dizendo que o sofrimento pode vir, que o Senhor é fiel e Ele está conosco. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então Ele não promete a ausência de lágrimas, mas Ele garante que Ele está com você, que Ele está comigo, e isso muda tudo, porque o consolo de Deus é mais profundo do que qualquer coisa humana que a gente pode enfrentar. Lucas 2,10 diz, o anjo lhes disse, não tenha medo. Vamos repetir essa palavra? Não tenha medo. Diga aí para quem está do seu lado, não tenha medo. Para o outro lado, não tenha medo. Não tenha medo. A primeira palavra que o anjo trouxe para aqueles pastores foi um convite de paz. Não tenham medo. O céu sabe que o nosso coração humano muitas vezes treme na base. Muitas vezes deixa o medo tomar conta. A primeira reação, talvez, daqueles pastores foi medo. Porque quando Deus se manifesta, nós somos confrontados com a nossa pequenez. Quando o sobrenatural se manifesta, às vezes Deus traz uma palavra de conquista para nós. E a gente, na nossa pequenez, a gente treme na base. A gente fica recuado. Certo, nós somos pequenos. Nós somos ilimitados, nós somos limitados. Mas eu quero lembrar você. Você tem um Deus que é sobrenatural, que é ilimitado, que é grande, que é poderoso. Amém? O nosso coração pode até tremer diante do sobrenatural de Deus, mas o que é necessário é continuar crendo em quem Ele é. Quando o sagrado invade o nosso cotidiano, percebemos a nossa fragilidade, percebemos de fato que não somos nada e que dependemos do nosso Deus. O medo dos pastores revela a consciência de que nós somos pequenos diante de um Deus que é tão grande, mas justamente isso. A sua graça, a sua mão poderosa nos acolhe. A mensagem foi clara, não tenham medo. A alegria vinda do céu, ela deve tomar os nossos corações. A resposta de Deus ao medo humano não é uma repreensão, mas é um anúncio de esperança. É o céu declarando que há alegria disponível para você. Há uma alegria que não nasce dessa terra, mas desce do céu para nós. Quando Deus fala, Ele substitui o nosso temor por boas novas. O que é essas boas novas? Que eles receberam com grande alegria a mensagem daquele que veio. Quando o nosso medo é substituído por essas boas novas, quando nós continuamos firmes, crendo na promessa de Deus. Você crê que essa palavra tem promessa para você? Então, quando o medo tenta bater a nossa porta, nós resistimos com as boas novas, com as promessas de Deus sobre a nossa vida. A alegria que Deus oferece vence qualquer luta, porque Ele nos encontra exatamente onde nós estamos. Ela supera essa alegria, nossos medos mais profundos. E em terceiro e último lugar, ela aponta para o Salvador e nos chama a uma resposta. A verdadeira alegria, ela não termina em mim, ela não termina em você, ela não termina em nós, mas na verdade ela nos conduz a Cristo e desperta em nós uma reação. Porque a gente está falando de alegria, porque essa alegria vence qualquer luta. Mas quando essa alegria chega na minha vida, qual é a reação? Qual é a resposta que eu trago com essa alegria? Ao mundo, a quem está ao meu redor, às situações. Isso tem uma reação. Eu sou cheio de alegria que emana do trono da graça de Deus.
através de Jesus sobre nós, mas o que isso está reagindo nas minhas ações, o que isso está reagindo no meu dia a dia, o que isso está reagindo e as pessoas à minha volta estão vendo. A alegria, ela não está apenas nas boas novas, mas em quem é anunciado, Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não é apenas uma informação feliz, mas é um encontro com a pessoa que salva, que liberta, que transforma. A alegria não nasce das circunstâncias. Ah, não, é porque eu vivi um ano 2025 excelente, pastora. Não teve luta, só teve glória. Não tem esse negócio de dias de luta, dias de glória. O meu só foi dias de glória em 2025. Por isso que eu estou feliz. Sinto muito lhe dizer, não nasce daí. O seu 2025 foi muito bom, está tudo certo. Mas a alegria verdadeira, ela nasce da permanência na presença de Deus. Se eu estou firmado na rocha que é Jesus, a minha permanência está nele, o meu coração é cheio de alegria. Inclusive se o meu 2025 foi muito bom ou se foi ruim. Mas a minha alegria está firmada nele. Esse é o centro de toda a verdade, da alegria verdadeira. Lucas capítulo 2, verso 11 diz: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa terceira verdade sobre a nossa vida, que de fato, ela aponta para o Salvador e nos chama a uma resposta, quer dizer que quando Jesus nasce, o Salvador, que é Cristo o Senhor, esse anúncio declara uma promessa cumprida. A gente vê os profetas lá em Isaías dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Vemos as profecias dizendo que ele viria. E quando nós ouvimos esse texto, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, é um anúncio claro de que a promessa se cumpriu e entrou na história como Salvador. Não é apenas o nascimento, é o início da redenção, é a chegada da luz, é a revelação de Deus ao mundo, pessoalmente, para nos resgatar. E a resposta dos pastores? Se há uma reação, se há uma resposta para essa alegria, quando aqueles homens ouviram isso, hoje nasceu na cidade de Davi, o Redentor. Eles viram e fizeram o quê? Anunciaram. E a alegria os levou a uma ação. Então não podemos só receber essas boas novas, estar de domingo a domingo, ouvindo a palavra, estar na célula, estar lendo um devocional e não ter uma reação à poderosa palavra de Deus. A alegria que os pastores experimentaram não os deixou parados. Eles se moveram, eles buscaram a Jesus, eles contemplaram a glória e depois compartilharam a mensagem. A verdadeira alegria sempre transborda em testemunho. Sempre é transformada em testemunho de quem Deus é. John Piper ele escreveu assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Você está pleno no Senhor? Piper nos lembra que a maior adoração nasce da verdadeira alegria em Deus, quando nós encontramos uma plena satisfação em Cristo. Essa deve ser uma resposta nossa. Como é que eu sou completo em Jesus? Quando minha alegria ela é transformada. Quando é que essa alegria ela é transformada? Lá quando a gente não servia ao Senhor, quando a gente não tinha sido encontrado com Ele, o que era que nos trazia alegria lá no mundão? Ou uma conta, um bolso cheio, ou talvez quando você passava uma noitada grande, né? Me desculpe o termo, enchia a cara. Ou o que é que trazia a você alegria? Quando você gastava todo o limite do seu cartão de crédito, não é? Ai, que plena satisfação. Quando você ia numa lanchonete, você comia tudo o que queria, a gula, ai, plena satisfação. Existiam outras coisas que eram a nossa plena satisfação. Mas hoje qual é a nossa plena satisfação? A alegria que vem diretamente do trono da graça de Deus. Daquele que veio, daquele que nos encheu, daquele ao qual nós permanecemos. A alegria verdadeira, ela não nega a luta, mas você vai florescer dentro dela, com o seu coração cheio de alegria. Eu não sei como foi seu 2025,
Eu não sei como você está terminando esse ano. Não só porque está terminando o ano, porque eu passo, acho que o ano todinho falando disso aqui, né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar de alegria e de como transbordar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, a gente continuar focado e firmado em Deus. Mas talvez você esteja terminando 2025 cansado. Hoje o Senhor me deu uma palavra para as nossas celebrações, enquanto eu estava orando, buscando ao Senhor durante essa semana, que Deus estaria renovando forças nesse lugar, de quem está cansado, amém? Não sei se é para você, se você recebe essa palavra, receba, que Deus está renovando suas forças, amém? Como diz Isaías, aquele pode correr, mas não vai se cansar, porque está firmado no Senhor, amém? O coração cansado, se você está sentindo esse peso, tá terminando, foi isso que Deus ministrou no meu coração para as nossas celebrações hoje. Se você chegou nesse lugar, você está se sentindo com muito peso, Deus é aquele que te chama para colocar o seu fardo em Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele troca o nosso fardo, que é pesado, pelo dele que é leve. Só tem como esse fardo ser trocado quando nós estamos aos pés de Jesus, porque é Ele que faz, amém? Se você acolher essa palavra no seu coração, fique de pé. Se você está firmado nas promessas de Deus, nós vamos declarar aqui uma canção que vai relembrar a você quem Jesus é, quem Deus é. Ele é poderoso, Ele tem promessa para nós, Ele alivia o fardo, Ele faz aquele que está cansado se levantar, correr como, voar como águia, correr e não se cansar, amém? Esse é o nosso Deus, você crê nisso? Então vamos louvar e depois eu vou orar por você, vou orar pelo seu coração, vou orar para Deus firmar essa palavra e testificar sobre a sua vida. Mas antes vamos declarar quem Ele é, vamos relembrar quem Ele é, porque estamos focados na promessa que Ele traz sobre nós. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda uma palavra de calmaria sobre a sua vida nessa noite. Bem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Ah, Senhor, nós acreditamos nas Tuas promessas, Jesus. Nós acreditamos, Senhor, nos Teus feitos. Acreditamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como o Senhor cumpriu cada promessa na Tua palavra, aquilo que o Senhor lança sobre nós essa noite, nós acreditamos que o Senhor é fiel para cumprir. Fardos pesados sendo trocados por fardos leves nessa noite. Corações que estão cansados, Senhor, recebendo um renovo de alma nesse lugar. Ah, se essa palavra é para você, diga: Senhor, eu recebo. Acolhe, Senhor, cada coração nessa noite. Corações, Senhor, que muitas vezes estão temerosos com o Teu novo, mas hoje à noite o Senhor está derramando coragem sobre as nossas vidas.
Senhor, traz a tua palavra que é viva, que é eficaz sobre nós. E hoje nós olhamos para o alto e declaramos que é de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Olhamos, Senhor, para a tua palavra e declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Declaramos, Senhor, que ainda que a figueira não floresça e a vide não produza fruto, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, nós recebemos as tuas promessas e estamos focados, estamos permanentemente firmados em ti. Vamos declarar mais uma vez essa canção com muita fé, declarando quem Ele é. Agora eu quero ouvir a igreja do Senhor bem alto e forte. Amém. É o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor, e há em nossos lábios um cântico de vitória, firmado em ti. Oh, oh. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão para receber as bênçãos do Senhor? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Gente, vocês tomem essa palavra para si e coloquem em prática. Porque de domingo a domingo, ao sair quando a gente olha para aquela porta, a gente faz o nosso comissionamento. E esse comissionamento ele tem que ser real em nossas vidas. Então, se você chegou essa noite aqui, da maneira que foi ministrado, cansado, sem forças,
entenda que esse alívio só pode vir da parte do nosso Senhor Jesus. E se Ele está na tua vida, então Ele te dá esse fardo leve. Por que você está levando pesado? Amém? Não saia correndo. Aqui teremos os nossos intercessores também para orar por você. Caso você esteja há muito tempo orando e pedindo a Deus e não está vendo o mover das águas, nosso intercessor está aqui para reforçar em oração, para que você possa entender que Deus está contigo. E Ele quer apenas um ato seu. Você faz sair sem pressa, vem aqui à frente, coloca, expressa a sua necessidade de oração e eles vão estar orando pela sua vida. Também na nossa área comum, o nosso café comunhão, nós temos várias delícias e uma delas é sopa de carne. Uma delícia, mas eu não como carne há 38 anos, mas está uma delícia, está cheirosa, tá bem temperada e está quase acabando. Você vai lá e vai reforçar também, você já recebeu, se alimentou da palavra, agora você vai alimentar o seu corpo. Amém? Amém. Aquele que disse amém, viu? Pega o nome aí e vamos para lá. E aí você não vai precisar correr também, você vai manter essa comunhão. E agora sim, voltados para a porta, ao lugar onde começa a minha e a sua missão. Vamos todos dizer? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo.